Agora, mais uma vez, agradecer aos patrocinadores aqui, Axis, Transnet, Simon, Prismian, Sicur, WDC, Telcabos, Ogen, Radares Israelense, Zyxel, Safe Company, WeSafer, HID e Assabloy, SDC Intel, SND Huawei, Braco, American LED, Tasto, Aesis, nós do CT Hub, do Seg Summit, da revista Segurança Eletrônica e a BESE também apoiando o evento estratégico. Muito obrigado pelo apoio, pela parceria. Agora nós vamos chamar ao palco o comandante Miguel Dal, da CCR. Ele vai falar sobre inteligência artificial no apoio a projetos de segurança. Um conteúdo incrível, preparado com muita atenção. Então, comandante, por favor, apostos, bem-vindo. Uma salva de palmas, por favor. Obrigado, mestre. Obrigado. Por favor. O palco é seu, tá? Passador de slide. Aqui, ó. Obrigado. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer à equipe Avantia pelo convite. Me sinto muito honrado em representar agora Motiva. O Grupo CCR, a partir da sexta-feira da semana passada, mudou de nome, chama-se Motiva. Quando a Avantia me convidou para este evento, fiquei pensando qual tema seria importante para discutir com um público tão seleto, especializado quanto esse nosso de hoje. E eu achei que a questão da inteligência artificial, que virou a menina da moda, fosse algo interessante para linkar com a nossa atividade principal. Eu, na Motiva, sou o diretor de segurança corporativa e resiliência empresarial, incluindo cibersegurança no aspecto estratégico. O aspecto operacional, uma outra diretoria toca, e nós deixamos uma divisão bem grande entre quem define a política de quem executa a política, para que a raposa não tome conta do galinheiro. E aí, discutindo com a Avantia, achei interessante falar um pouquinho sobre o uso da inteligência artificial nos projetos de segurança corporativa. E eu que já venho fazendo uso de TI, inclusive como pessoa física há muitos anos, eu tive meu primeiro computador em 1985. Em 86 tive meu primeiro e-mail. E de lá para cá vim acompanhando todo esse avanço. E já venho usando a inteligência artificial. Quando eu falo ainda inteligência artificial, me dá uma certa gastura, porque muito do que a gente vê ainda não é uma inteligência artificial. Nós estamos vendo algoritmos, redes neurais, e aí fica um marketing em cima disso, quando, na realidade, a gente ainda está longe daquela inteligência artificial que supostamente poderá substituir o ser humano. E eu vou procurar focar quase que num checklist. E eu já vinha utilizando, inclusive no antigo Grupo CCR, o uso de algumas plataformas da suposta inteligência artificial na elaboração de alguns planos de segurança e até alguns planos de pré-crise. Quer dizer, num plano de mitigação de algum risco identificado, utilizar um chat GPT, um Copilot, ou qualquer uma das outras, como uma ferramenta para você se basear nela e dar largada num plano que você necessite executar, qualquer que seja. Quais as contribuições que a inteligência artificial poderá trazer aos projetos de segurança corporativa? Detecção e prevenção de ameaças. Uma coisa que foi falada, acho que na palestra anterior a essa última, a penúltima, alguém comentou aqui, gestão de crise, ela começa na elaboração de um grande book de riscos, onde você tem definido os seus riscos, e que o dono desse risco mantém atualizado
aquilo que está sob a sua responsabilidade. Ali começa a brincadeira. Se esse risco não estiver sendo atualizado, você vai ser pego desprevenido, não vai estar preparado para mitigá-lo. Então, a coisa começa ali. Então, a detenção e prevenção de ameaças, ameaças essas que foram previstas dentro de um book de riscos muito bem definido. E aí vem, ela pode processar grandes volumes de dados, agora a própria computação quântica sai do binário e entra numa computação quântica, isso vai trazer uma capacidade de avaliação de cenários quase que impossível para o ser humano hoje pensar em calcular. Análise comportamental e preditiva, automação de processos de segurança, vai ter capacidade de fazer isso, em ambientes que vão ser muito bem mapeados dentro da análise de risco que você possua, o gerenciamento de alertas, alerta avançado, para que você possa ter pronta resposta, análise de riscos e conformidade, eu tenho que ter atenção em relação a isso, compliance e auditoria, hoje ninguém está imune a sofrer auditorias internas, externas e atender ao compliance, que, via de regra, as empresas cumprem aquilo que é a prática de mercado. Integração com tecnologias emergentes, a cada dia está saindo. Eu recebi hoje do Hernando, da minha equipe, um vídeo mostrando os robôs humanizados que estão já pipocando pelo mundo, e Singapura provavelmente deva ser um dos primeiros países a utilizar um robonoide já a serviço dos órgãos de segurança pública da ilha, como uma forma de já fazer parte de um processo ostensivo de vigilância dentro de determinadas áreas, que com certeza eles vão mapear para uso dessa tecnologia. A análise forense digital, isso é uma das coisas que quem trabalha com segurança tem que ter isso em mente com muita preocupação para atendimento de aspectos de seguro, aspectos de ações na justiça. Isso também acaba trazendo facilidade para você lidar com a imprensa. Se você atende aspectos jurídicos, você já tem tranquilidade de poder ir em frente com o teu porta-voz e discutir o que venha a ser necessário. Melhoria na tomada de decisão. Tomada de decisão no ambiente de crise é diretamente relacionado com a qualidade da informação que te chega. Se a informação que te chega é pobre, provavelmente a tua decisão vai ser ruim e pobre. Treinamento e simulação de cenários, uma coisa que a Força Aérea me ensinou, você treina, você luta como treina. Se você não treinar exercícios de mesa, né, os tabletops, e exercícios em prática, determinadas atividades requerem não só o exercício de mesa, mas uma atividade prática de simulação, procurando ser o mais próximo possível da realidade. Se você não fizer isso, vai ter gente dando cabeçada. E uma sala de controle de segurança. Você consegue consolidar no mesmo ambiente, eu sou partidário do uso do C5I, que é uma terminologia militar que depois passou a ser difundida no meio civil, que é um comando e controle, que foi algo que nasceu na Segunda Guerra Mundial. Eu passo a ter uma capacidade de colocar dentro de um único ambiente todas as informações consolidadas com uma pessoa que tem um chamado capacidade de comando único da tomada de decisão. Quando quem está na ponta não sabe quem é que está mandando, começa a cabeçada também. E eu ouvi, quando estava no metrô do Rio de Janeiro, nos preparando para Jogos Olímpicos, a Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, a experiência de quem teve a capacidade de ocupar essa posição em Londres, que foi um general do Exército Britânico, que disse que uma das piores, ou melhor, uma das maiores falhas que eles cometeram foram não terem seguido o princípio, o dogma de comando único. Tiveram momentos em que vários organismos estavam tentando ter primazia pela tomada de decisão, e aí a coisa é confusa. Quem assistiu, provavelmente, àquela chegada do Papa no Rio, eu estava no metrô do Rio, viu
que aquilo ali foi consequência exatamente disso que eu estou falando aqui. Muita gente mandando, pouca gente conhecendo a atividade e deu no que deu. Por sorte, como diz o ditado, o Papa é argentino, Deus é brasileiro e nada aconteceu. Poderia ter acontecido uma tragédia naquele episódio. Então, você tem a capacidade de ter uma sala onde você consolida e congrega todos os sensores, dispositivos, informações e as pessoas, e no mínimo a pessoa que vai ter a capacidade de tomar a decisão final sobre a crise que possa estar sendo enfrentada. Conclusão, a aplicação da inteligência artificial em projetos de segurança, ela não só vai aumentar a eficiência e a rapidez, como fortalece a infraestrutura de segurança, mas ela não cumpre tudo 100%. E os desafios que isso traz? Um lado bom, agora tem um lado preocupante. Falsos positivos e falsos negativos. Eu tenho que tomar cuidado com relação a isso. Já vi muito sistema falhar. E já vi sistema falhar e pessoas dizendo assim, não, isso é uma pequena falha. E aí, preocupado com o mosquito, engole o elefante. Viés de algoritmos e discriminação. Eu posso ter isso aqui enviesado. Eu posso ter um algoritmo trabalhado onde ele não vai me entregar aquilo que eu quero. Ele vai me entregar algo com algum viés. Dependência excessiva da automação. Eu sou aviador por formação, eu sou piloto de caça, depois vivi na aviação comercial e vivi a transição da aviação analógica para a aviação digital. E você nota claramente o piloto totalmente formado na aviação totalmente digital. É uma dependência total. Se começa a falhar sistema, por vezes você vê o piloto não saber o que faz. É uma característica. E que as empresas lutam por tentar mitigar fruto de uma dependência sobre a tecnologia. E isso não tem a ver com o fato de ser pilotos, tem a ver com o fato do ser humano se deixar levar e ser totalmente dependente da tecnologia. As vulnerabilidades cibernéticas e manipulação, estamos discutindo desde ontem se o evento que aconteceu do apagão na Europa, se foi uma questão de administração de rede, de linhão, lá era alta tensão, ou se houve realmente um cyberataque. Dificilmente alguém vai assumir aquilo, se foi cyberataque, a não ser que algum grupo informe que efetivamente ela cometeu aquilo. Do contrário, isso vai passar como uma administração de demanda e oferta, normalmente aquilo cai por cascata. No Brasil, a gente tem diversos episódios com essas características. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Se eu vou ficar dependente dessa tecnologia, eu vou ter que ter uma atenção enorme sobre ela, se as suas características, se a sua integralidade está plena. Do contrário, ela pode ser o teu calcanhar de Aquiles. Privacidade e compliance, é uma coisa super importante a ser atendida. Nós temos a LGPD a ser atendida, as regras de compliance da sua empresa, as regras de mercado. Falta de contexto e tomada de decisão errada. Eu não posso estar confiando totalmente nessa tomada de decisão, por mais que se tenha hoje total conhecimento sobre diversas tecnologias que suportam tomadas de decisão, inclusive em ambiente de guerra, que a gente chama de ambientes de incerteza. O ambiente de incerteza mais clássico e mais complexo que existe é o ambiente de guerra. Depois você tem um ambiente de tráfico de droga, de armas, de mulheres, de animais, mas a guerra é o ambiente de maior nível de incerteza que existe. E por mais que você tenha tecnologia te suportando, você sempre vai ter ainda a necessidade de ter um ser humano no final tomando a decisão. Alto custo de implementação e manutenção, isso tem que ser observado. Daqui a pouco eu crio um sistema altamente complexo, com um benefício quase micro. Isso tem que ser muito bem analisado.
e resistência organizacional e falta de cultura de segurança da empresa que venha querer adotá-la. Normalmente, as empresas, quando você anuncia que vai estar incluindo inteligência artificial, a leitura do teu colaborador é o seguinte: vou perder o meu emprego. Em vez dele pensar, surgiu uma oportunidade de eu me especializar e tomar campo em relação a isso. Quando eu comecei na aviação civil, não na militar, na civil, você ainda tinha engenheiro de voo a bordo das aeronaves. Um pouco antes, você tinha navegador, radiotelegrafista, isso tudo foi perdendo emprego. E nem por isso a aviação acabou. Pelo contrário, as pessoas foram procurar outra especialização. Treinamento é uma ferramenta necessária, principalmente no embarque de tecnologia deste nível. Não adianta querer botar gente prática licenciada dentro de uma sala ou tomando conta de um sistema que esteja lastreado em inteligência artificial. Inteligência artificial pode ser uma aliada poderosa, eu acredito fielmente nisso, mas essa implantação tem que ser feita com muito cuidado. Cada projeto é um projeto, não é copia, arrasta e cola, porque quem fizer isso vai quebrar a cara. Quem vocês acham que me ajudou a elaborar toda essa apresentação? Eu não escrevi uma vírgula, uma linha desta apresentação. Por mais que eu concordasse ou não, eu deixei ipsilítere o que ChatGPT e Copilot me apresentaram, incluindo as imagens. As imagens também foram criadas por ela. Foram 5 contribuições. Eu fiz a primeira pergunta. Quais os aspectos positivos da inteligência artificial em projetos de segurança? Vieram 5. Depois perguntei, quais as possíveis falhas e problemas que a inteligência artificial pode trazer para projetos de segurança? Foram 8. Está aqui um bom exemplo disso. Final do ano passado, chatbot aconselha um jovem de 17 anos a matar os pais porque começou a reclamar pelo chatbot de que os pais não deixavam ele fazer uso de redes, de uso do celular, de computador, enfim. E aí ele pergunta, o que eu faço? Mate-os. Isso que aconteceu pode acontecer num sistema nosso, onde ele deu uma diretiva qualquer dentro de um centro de controle que tem esse grau de absurdo. E nós estamos vivendo uma transição. Eu não estou dizendo com isso que não se deva ter. Eu faço uso com a minha equipe diuturnamente de inteligência artificial. O que eu estou trazendo para vocês é um alerta sobre o uso desta ferramenta. A inteligência artificial não é uma panaceia. Tem gente que diz que está tudo resolvido. Medicina está resolvida, na área de legal, tudo resolvido. Se você não tiver uma pessoa por trás daquilo que está sendo lido, que conheça do assunto, vai engolir um elefante monstruoso. Não se deve compartilhar dados sensíveis, nem das pessoas e nem das empresas nesses sistemas. A não ser que a sua empresa adquira um sistema desenvolvido para ela, onde os dados não estão no chamado mar aberto. Do contrário, o mundo vai ter acesso às suas informações pessoais e da tua companhia. As grandes empresas mais sérias, estão adquirindo essas ferramentas para si, com toda a proteção dos dados que lá navegam. O meu grupo, o Motiva, fez o acordo com a Copilot, a Microsoft, e lá a gente tem capacidade de trafegar o que a gente entender ser necessário.
A inteligência artificial deve ser usada com muito cuidado e atenção. Estou repetindo isso de novo, porque eu posso entrar em pulpos de aranha. Toda informação produzida pela IA deve ser avaliada por especialistas. Não copie, arraste e cola, porque você vai quebrar a cara. O que eu já vi de erros na produção de documentos, processos, checklist, programas, é grande. Mas se você entende, ele vai poupar seu trabalho. Vou dar um exemplo. No ano passado, a tuneladora da linha 6 iria passar por baixo da linha 4, que é operada por nós, do metrô. E a nossa diretoria foi envolvida no plano de mitigação, ele passava a menos de 10 metros do nosso túnel. E eu, num fim de semana, consegui montar 90% do plano. O sistema me cuspiu 8 páginas de checklist. Eu tive que condensar aquilo, tirar o que era espúrio, e depois, com a minha equipe, que por acaso está aqui, nós chegamos ao 100% do plano. Nos deu aí pelo menos uns 2 a 3 dias de ganho de produção desse material. O ser humano não poderá ser substituído ainda pela inteligência artificial em determinados processos de tomada de decisão. Pode ser que daqui a 50 anos isso aconteça. As minhas netas provavelmente vão dizer, quando maiores estiverem, meu avô foi piloto de caça, que é uma profissão que está em extinção, porque você não vai ter mais, alguém vai estar pilotando, como já existe hoje, essa atividade. E isso vai acontecer para outras atividades humanas, mas, mesmo assim, a tomada de decisão final ainda vai estar recaindo por um bom tempo no ser humano, e esse ser humano tem que ser muito bem preparado. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, como um momento de reflexão. Não me considero dono da verdade no assunto, mas alguém vivido já com tecnologia ao longo de toda a minha vida e segurança. A área de segurança sempre fez parte da minha vida, desde a Força Aérea, Varig, Azul, Metrô Rio, Aeroporto de Guarulhos e agora no Grupo Motiva, no Motiva. Eu posso dizer para vocês que nós estamos vivendo um momento de muita reflexão para a questão do uso de inteligência artificial. Temos que ter sabedoria e muita atenção naquilo que nós vamos fazer. Muito obrigado. Muito bom. Comandante Miguel Dal, da CCR, agora Grupo Motiva. Vamos às perguntas. A pergunta aqui do Luiz Couto, da Evolide. Comandante, como você vê a evolução do papel do profissionalismo, do profissional de segurança diante da automação e das decisões 100% baseadas em inteligência artificial? Luiz, obrigado pela pergunta. Eu diria o seguinte, é um paradoxo. O maior elo de fragilidade em qualquer processo de segurança é o ser humano. Ponto. E, ao mesmo tempo, ele também é o maior elo de segurança. Então, a primeira coisa é, alguém falou aqui sobre escolha, seleção, contratação é fácil, seleção de profissionais talvez seja uma das atividades mais complexas dentro do mundo empresarial. Então, a primeira coisa é saber escolher bem os seus profissionais. Em segundo lugar, treiná-los. Treiná-los e treiná-los. E não ser dependente dessa tecnologia, ter um sistema de alarme avançado da melhor qualidade possível, atrelado a um sistema também de pronta resposta. Com isso, eu diminuo a quantidade de pessoas envolvidas no processo, embarco toda a tecnologia possível na relação custo-benefício, porque eu também não vou sair gastando. Daqui a pouco, a atividade de segurança da empresa é o maior custo da companhia. A gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio nisso. E se eu tiver uma tecnologia minimamente adequada àquela atividade, com o pessoal treinado, preparado para esse enfrentamento, tem uma sala de controle, aí cada atividade tem a sua característica, bem montada, com redundância, você vai casar a tecnologia e o ser humano. Eu não sei se eu atingi exatamente o que foi perguntado. Muito bom, comandante. Tem mais uma aqui do Fabrício,
do Fórum GR e da Total Transportadora. Comandante, pode citar algum exemplo de controle ou limitação do uso de inteligência artificial em suas centrais de controle? Isso tendo em vista exposições de dados, de operações ou até pessoas envolvidas? Sim. Nós, no grupo, na Motiva, até agora, há pouco tempo atrás, nós não utilizávamos o uso da inteligência artificial com dados sensíveis da companhia. Isso te limitava, porque às vezes eu poderia querer fazer um cheque de um documento, um contrato, uma planilha, o que fosse, e eu não iria botar isso em mar aberto. Agora, com o Copilot contratado para a empresa, com toda uma proteção envolvida nisso, me abriu um leque de possibilidades que eu não tinha até então. Eu só fazia, e nós, na empresa, aquelas consultas genéricas, como essa que eu fiz aqui, como eu fiz do plano do metrô. Eu não disse que era a linha 6, que era a linha 4, o que era, qual era a minha empresa. Eu não entro com dado pessoal meu, absolutamente nada. Então, a primeira coisa é isso. Eu vou ter essa ferramenta ao meu dispor protegida. Se ela não estiver protegida, vou utilizar o que está no mercado, entro lá, ChatGPT Plus, pago $20 por mês e tenho acesso a tudo. Eu pago o meu. Mas eu sei que eu tenho limitação no uso dessa ferramenta. A empresa não, aí ela vai tomar a decisão. Eu vou adquirir, tem escritórios de advocacia hoje que estão criando o seu próprio, estão chamando os desenvolvedores e desenvolvendo para eles, para que a tomada de decisão no aspecto legal seja a mais rápida possível. Mas, de qualquer jeito, vai ter que ter um advogado no final, especialista naquela matéria, que vai ter que olhar aquilo no final, no fim. Ele não vai simplesmente pegar aquela peça e dar entrada no cartório do tribunal onde o processo dele corre. Está arriscado a ter coisas absurdas ocorrendo ali. Então, essa limitação ela existe, e eu entendo que o mundo empresarial e até o mundo militar está vivendo uma transição do uso dessa inteligência artificial e que, volto a dizer, ela tem que ser feita com muito cuidado, com muita sabedoria. Não saiam copiando, arrastando e colando, porque vocês vão quebrar a cara. Já soube de muita gente que perdeu o emprego porque fez exatamente isso. Muito bom, comandante. Uma salva de palmas aqui, comandante Obrigado. Miguel Dal, da CCR Motivas. Parabéns, comandante. Vou entregar um prêmio aqui para o senhor. Comandante, tem um prêmio aqui, a foto oficial. Aqui, ó, da Avantia. Segura aqui. Vamos tirar a fotinho. Tira no sol. Obrigado. Valeu.